A paz do Senhor Jesus, glorificado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Meus queridos, vamos continuar falando sobre a oração. A oração, ela em nossa vida é algo fundamental. E entre vários motivos de oração, Deus sempre nos ordenou a orar. Então, é um mandamento, vem através de todos os salmistas, dos profetas, apóstolos e o próprio Jesus Cristo. Ele nos diz que devemos ter uma vida de oração. Então, a oração é o ato, o elo de ligação que carecemos para recebermos as bênçãos de Deus. O próprio apóstolo Paulo frequentemente pedia a oração em seu próprio favor, sabendo que a sua obra não prosperaria se os crentes não orassem por ele, não intercedessem por ele. Vamos ver alguns versículos que nos apontam para esta verdade. Na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 30, ele fala assim: Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. Isso para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, fala assim: Enquanto vocês nos ajudam com orações a favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do 18, fala assim: Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, ao abrir na minha boca, me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecimento o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como se cumpre fazer. Filipenses capítulo 1, versículo 19 diz assim: Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Colossenses capítulo 4 fala assim, a partir do 2: Continue a orar, vigiando em oração com ações de graça. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, como de me cumpre fazer. Então, meus queridos, esse chamado à oração, a suplicar uns pelos outros, a interceder pelos irmãos, a interceder pela igreja, interceder pela família, orar com súplica, com ações de graça, em todo momento, em espírito, em verdade. Isso é um dos motivos que nós temos para estar sempre orando, sempre vigiando, sempre em atenção. Sabe por quê, meus queridos? Porque a nossa luta, ela não é contra o irmão, ela não é contra a carne nem o sangue, ela não é contra as outras pessoas, mas a nossa luta é no reino espiritual. Jesus Cristo, ele nos alerta que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, irmãos, podemos ter certeza absoluta, garantida de que todas as demais coisas, elas serão acrescentadas. Jesus Cristo, ele olha para nós e fala assim: por que você anda ansioso com o que vestir, com o que comer?
Então, quando nós buscamos o reino de Deus, a palavra de Deus, a ter uma vida na presença de Deus, nós buscamos não somente isso, mas nós buscamos as nossas provisões. A provisão do alimento, a provisão, sabe, da vestimenta, a provisão do lar, do conforto. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando nós nos aprofundamos conhecendo o esconderijo do Altíssimo, nós vamos saber que o Senhor vai nos proteger, vai nos abastar, mas é somente através da oração, somente através da leitura da palavra. Quando nós lemos, a palavra entra em nós, aí nós começamos a orar, começamos a declarar, começamos a profetizar, não somente ao nosso favor, mas principalmente em favor dos outros. Quando nós lemos o livro de Jó, no final do livro, nós vamos compreender que todo o projeto, todo o propósito de Deus está em buscar abençoar ao próximo para que nós sejamos abençoados. Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus pela sua vida, pela vida dos seus filhos, e no final Deus fala assim: ora pelos teus amigos. E quando Jó começou a orar, interceder pelos amigos, pedir a bênção, pedir o perdão pelos seus amigos, Deus abençoou a vida de Jó. Meus queridos, nós temos que entender que a oração, ela precisa fazer parte da nossa rotina de vida. Para quê? Porque isso é uma comunhão, uma comunicação direta. Nós não temos que ficar tirando tempo para orar, nós temos que orar em todo o tempo. Como é que é isso? Ao acordar, você começa louvando, glorificando a Deus, e a partir daquele momento, a sua vida começa a ser um momento de oração, seja no trabalho, seja você dirigindo o seu carro, ou pilotando a sua moto, ou você no meio da sua família, onde você estiver, a sua mente, a sua cabeça, o seu coração, o seu espírito tem que estar ligado totalmente com Deus. A cada momento, quando você der uma brecha, você glorifica, você exalta, você conversa com Deus, você olha as situações e vai falando. Isso é uma prática, isso é um estilo de vida, e você só consegue fazer isso no dia a dia, a começar a praticar. Eu falo que um atleta, a palavra mesmo diz isso, que um atleta, ele treina para conquistar a sua coroa da vitória, né? Então, um atleta, ele começa correndo 1 quilômetro, depois ele passa a 2 quilômetros, depois ele passa a 3 quilômetros, e a progressão do seu exercício, do seu treinamento, vai fazer com que ele alcance grandes distâncias, com resistência, com capacidade para fazer aquele tipo de atividade. A oração em nossa vida tem que ser assim, né? E nós temos esse motivo, e um dos motivos para orar é a intercessão, né? A intercessão pelo próximo, a intercessão pela vida do outro. Olha só, Tiago, em sua carta, no capítulo 5, versículo 14 e 15, ele vem declarando que o crente pode receber não somente uma cura no seu interior, mas ele pode receber uma cura física, sabe? Uma cura no seu corpo, na sua carne, em resposta à oração de fé. Vamos ler o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 5, versos 14 e 15. Vamos ler a partir do 13, fala assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça uma oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, então lhe serão perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Pode
muito por sua eficácia a súplica de um justo. Amém? Meus queridos, isso é importante, nós precisamos entender que a nossa oração, quando nós estamos ligados com Deus, quando nós estamos ligados com a palavra de Deus, quando nós estamos buscando estar caminhando na presença de Deus, a nossa oração, ela vai surtir efeito. Porque Deus, Ele tem no seu plano para a salvação da humanidade. E Ele estabeleceu que os crentes sejam seus cooperadores no processo desta redenção. Em certo sentido, Deus se limita às orações santas, de fé e incessantes do seu povo. Quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós estamos ali, buscando em nome de Jesus, a fé, com fé mesmo, confiando em Deus, nós iremos receber a bênção de Deus. Olha, muitas coisas não serão realizadas no reino de Deus se não houver oração intercessória do crente. Nós temos que interceder, porque Deus, Ele quer enviar obreiros para evangelizar, mas somente através da nossa intercessão, somente através da nossa oração, esses obreiros eles vão levar a palavra de Deus. Então Cristo ensina que tal obra não será levada a efeito dentro da plenitude do propósito de Deus sem a oração do seu povo. Então temos que interceder, temos que orar pela nação, temos que orar pelos irmãos, temos que orar pela família, temos que orar pelo trabalho, temos que orar pelo mantimento, temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo será acrescentado. Virá a cura, virá mantimento, virá o trabalho, virá o sustento, virá a salvação. Irmãos, a oração é algo que precisamos praticar em nossas vidas. E a oração acompanhada do jejum, ela se torna muito mais eficaz, porque o jejum é algo que prepara o nosso corpo para recebermos as bênçãos de Deus. A oração resolve a questão da nossa fé, da nossa crença em Deus. E o jejum nos prepara o nosso corpo, porque nós quebramos os desejos da carne para glorificar o nome de Deus. Então vamos orar, vamos interceder, vamos glorificar o nome do Senhor. E a nossa comunhão com Deus, a nossa oração vai nos levar a uma intimidade com Deus, a uma intimidade. Olha só, algo interessante. Em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, está escrito assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Olha só, Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Isso é maravilhoso. Deus tinha Moisés como um amigo íntimo, com quem podia conversar face a face. Esse relacionamento especial devia-se em parte ao fato de que Moisés vivia verdadeiramente dedicado a Deus e a sua causa, e a sua vontade, e os seus propósitos. A dedicação de Moisés está ali diante do Senhor todo o tempo, pela causa de Deus, pela vontade de Deus, pelos propósitos de Deus, fazia com que ele tivesse uma vida constante de oração, em todo momento. Não era só quando ele subia lá no monte, mas era quando ele estava no meio do arraial, no meio do povo. Ele estava com Deus, ele conversava com Deus em espírito. Vivia em harmonia com o Espírito de Deus, a ponto de compartilhar dos próprios sentimentos de Deus, de padecer quando ele padecia e de se entristecer com o pecado quando Deus ficava entristecido. Olha só, Moisés tinha uma intimidade e nós também devemos, ó Deus, buscar esta intimidade, meus queridos irmãos,
para que possamos compreender a verdadeira natureza daquilo que Deus tem chamado na minha vida e na sua vida. Isso aqui é profundo, é tremendo. E todos nós crentes cristãos, devemos procurar conhecer os caminhos de Deus através da oração e crescer numa comunhão tão profunda com Ele e seus propósitos, o que torna realmente um amigo de Deus. Josué não somente servia fielmente a Moisés, o ungido de Deus, como também, com dedicação, cresceu na comunhão pessoal com Deus. Desde a sua juventude aprendeu a permanecer longo tempo a sós com Deus. Essa dedicação preparou-o para ser o sucessor de Moisés. Meus queridos, é muito importante nós nos dedicarmos a ter uma vida na leitura da palavra, a ter uma vida em buscar orar, interceder, a ter em nossa vida essa prática, esse estilo de vida, sabe? Por quê? Porque esse estilo de vida vai nos levar a uma intimidade com Deus, a uma intimidade. Nós, com essa intimidade, nós podemos estar sempre discernindo aquilo que pode acontecer à nossa volta. Deus é nosso poderoso, Deus é nosso socorro, né? Deus é o nosso socorro presente em nossa vida. Amém, meus queridos? Se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, junte-se comigo nessa oração, nessa intercessão, nessa caminhada de levar o Evangelho para as pessoas. Todas as manhãs nós temos a oração da manhã falando com Deus, onde estamos lendo a palavra de Deus, meditando nela e orando, declarando ela em nossas vidas, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Se inscreva em nosso canal, ative o sino se você ainda não for inscrito, se ainda não ativou o sininho, ative, para você receber a notificação. E todas as manhãs, 6h45, é rápido, são apenas 6-7 minutos de oração, para você começar o seu dia na palavra, na presença de Deus. Faça essa prática, faça esse exercício diário, e você vai ver como Deus vai abençoar a tua vida, porque eu estou aqui orando por você, orando pela sua família. Amém? Se você crê, amém. Se você não crê, amém. Deus é contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz, que Deus te abençoe.